Estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain, por Andrea Brites, Método Good Vibes, parte 4. O Livro de Ouro de Saint-Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou. Olá, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade à leitura do Livro de Ouro de Saint-Germain. Hoje nós vamos começar a introdução do Livro de Ouro de Saint-Germain. Vamos lá. Introdução. Existe um conhecimento magno, uma santa educação que nos capacita a desvendar e redescobrir os mistérios dos mistérios e os segredos dos segredos. Então, o que ele está falando? Que existe forma da gente aprender, descobrir e desvendar. Quando ele fala redescobrir, isso significa que muito de nós já passamos por esses conhecimentos em outras vidas, já conhecemos, mas através da ilusão dessa terceira dimensão, quando nós encarnamos aqui nesse planeta, nesta encarnação, nesta vida atual, nós nos esquecemos do que a gente aprendeu. Mas esse conhecimento, ele está dentro de você. Esses mistérios, esses segredos, eles estão dentro de você. E através da conexão com o eu sou, através da conexão com o eu superior, através da conexão com todos os seus corpos sutis, você conseguirá acessar e buscar esses conhecimentos que já foram aprendidos em outras épocas. Os conceitos de magia, esoterismo, espiritualismo, etc., sempre estiveram presentes, ligados à humanidade ao longo da história. As doutrinas esotéricas não eram motivo de estudos de ignorantes, supersticiosos e medrosos, como quer que se acredite e aceite na atualidade, mas por uma nobreza que tem mantido a chama de um conhecimento superior. Ou seja, quem estudava essas doutrinas, esses estudos esotéricos, esses estudos do eu sou, esses estudos da chama violeta, não eram pessoas ignorantes, e sim pessoas da nobreza que detinham esse conhecimento, e o conhecimento naquela época era o poder. É essa mesma tocha do supremo conhecimento espiritual a que sempre foi barreira contra a ignorância, as trevas, o caos e a intolerância. Então, essa energia, essa sabedoria sempre combateu todas as questões negativas, toda a ignorância. Ela sempre trouxe luz em todos os momentos da história. A própria definição da magia expressa bem a sua verdadeira finalidade. Do persa mag, que significa sábio. Essa palavra originou outras como magister, magistério e magnum. Portanto, magia vem significar basicamente a sabedoria de todo o conhecimento que capacita o homem a desvendar e a dominar o universo, a natureza e a si próprio. Olha que interessante. Que nós temos que utilizar essa magia, este conhecimento, essa sabedoria para nos capacitar e desvendar quem somos, e dessa forma dominaremos o universo e toda a natureza. Por que que a gente consegue isso? Porque nós somos co-criadores, nós somos o reflexo do Criador, nós somos a centelha divina que veio da onde? Da energia máxima do Criador. Outro termo para magia é a aplicação da consciência e da vontade sobre todas as forças da natureza. Não só as físicas, tridimensionais, mas aquelas que estão fora da esfera dos nossos 5 sentidos. Em síntese, é a aplicação da ciência e da vontade sobre as diversas manifestações da vida. É a ciência total, é uma ciência holística,
que vê tudo. Então, eles estão falando que essa magia é a aplicação da nossa consciência e da nossa vontade sobre todas as forças da natureza. Então, ele está dizendo que através da sua consciência e da sua vontade, eu quero, eu sou, eu me torno consciente, eu tenho poder, eu consigo aquilo que eu falo. Então, se eu consigo tudo, eu utilizo essas forças para modificar, para auxiliar o universo a cocriar, a me ajudar a manifestar aquilo que eu desejo. Em síntese, como ele falou, é a aplicação da ciência e da vontade sobre as diversas manifestações da vida. É aprender a utilizar esta energia para poder trazer a manifestação. Foi embasado nas revelações desse livro que a autora e a produtora australiana Ron Byrne escreveu o best-seller The Secret, O Segredo. A sabedoria contida neste livro, por muito tempo, egoisticamente foi ocultado da humanidade, pelos seus ensinamentos de grandes revelações, poderes libertários, dádivas e bonanças materiais e espirituais, que tornaram muitos homens e famílias ricas por toda a história, tempos e partes do mundo. Então, quem detinha esse conhecimento conseguia se libertar e trazer as bonanças materiais, trazer a prosperidade e a abundância para suas vidas. As pessoas mais ricas da história que se utilizaram da sabedoria e dos ensinamentos desse livro, que esse livro contém, foram figuras históricas conhecidas por terem acumulado enormes fortunas e patrimônios líquidos. Sendo que a inflação e outros fatores, como a desvalorização da moeda ao longo do tempo e das economias de diferentes regiões ao longo dos períodos de tempos distintos, aumentam a dificuldade de se avaliar e comparar fortunas de diferentes décadas, séculos e milênios, especialmente para a economia de um determinado país ou região. Além disso, várias pessoas e famílias nunca tiveram registros financeiros ou os revelaram publicamente, e não existem estimativas contemporâneas de seus patrimônios. Algumas estimativas de riqueza dos indivíduos baseiam-se na propriedade do capital de ações de uma empresa ou de várias empresas, valor que está sempre mudando. Esta lista de pessoas e famílias privilegiadas que se beneficiaram dos sagrados ensinamentos que contém este livro, que inclui tanto a riqueza nominal quanto a real. O valor nominal estimado do patrimônio de uma pessoa reflete o preço na época, sem correção da inflação ou outros fatores. O valor real do patrimônio reflete uma tentativa de ajustar o valor da fortuna aos fatores econômicos que costumavam desvalorizar a moeda, e assim reflete o poder de compra como uma referência comparável entre os diferentes períodos históricos. É dividida em 4 épocas. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre as épocas. Vamos falar da antiguidade. E temos como exemplo Salomão. A Bíblia afirma que o rei Salomão tinha uma fortuna que humilhava o patrimônio de toda e qualquer pessoa que viveu antes dele, o que o tornava o homem mais rico do mundo. Ele recebia 25 toneladas de ouro anualmente. E isso não inclui os rendimentos provenientes de negócios, comércios, nem os tributos anuais que eram pagos a ele por todos os reis e governantes da Arábia. O trono do rei Salomão era revestido por ouro puro e marfim. Seu palácio tinha 6 escadas, 12 estátuas de leão e um banco de ouro maciço. 2 estátuas de leões maiores ficavam ao lado do trono. Todas as taças e artigos de uso doméstico do palácio do rei eram de ouro puro. Salomão
tinha sido tão rico que, durante os anos de seu reinado em Jerusalém, sua imensa fortuna causou uma desvalorização da prata, que passou a ser considerada de pouco valor e tão comum como rochas. Logo, nada no palácio de Salomão era feito de prata. Mesmo foi observado a desvalorização da madeira de cedro, que na época era considerada de grande valor. Alguns historiadores dizem que membros da família Tauriu, da atual Turquia, costumavam ser os ourives privados do rei Salomão. Então, esse é um exemplo do rei Salomão que utilizou os preceitos, as ideias que são trazidas nesse livro de ouro de Saint-Germain. Na antiguidade, nós também temos Creso. Creso foi o rei da Lídia, no século VI a.C. Seu nome nas culturas gregas e persa tornou-se sinônimo de riqueza. Ele é muitas vezes creditado como o inventor dos primeiros sistemas monetários formais. Uma outra pessoa da antiguidade que também utilizava as informações deste livro é Marco Licínio Crasso, um dos principais políticos de Roma em sua época. Marco Licínio Crasso, juntamente com Caio Júlio César e Seneu Pompeu Magno, compreendeu o primeiro triunvirato. Crasso, nascido em uma rica família política, herdou uma fortuna de 7 milhões de sestércios após a morte de seu pai em 87 a.C. Rivalidades políticas levaram à apreensão da riqueza de Crasso. Depois de vários anos no exílio, Lúcio Cornélio Sulla recupera sua posição de poder em Roma e Crasso, como um adepto fiel e valorizado, encontrou-se no comando de proscrições de Sulla. Com tal cargo, Crasso conseguiu reconstruir sua fortuna da família ao tomar propriedade de criminosos executados para si mesmo. Não há evidência que indique que Crasso às vezes executava pessoas inocentes simplesmente para obter suas vastas propriedades e riquezas. Crasso também expandiu a sua riqueza com o comércio de escravos e com a compra de bairros inteiros de Roma, depois de incêndios, por preços drasticamente inferiores ao valor de mercado. Na época, a capital romana não tinha uma maneira formal e eficiente de combater os incêndios, e eles geralmente eram deixados queimar até o fim, o que significa que várias propriedades e fortunas foram perdidas no processo. Crasso empregou uma brigada de combate a incêndios de cerca de 500 homens, e depois que ele negociava a compra do prédio em chamas, as propriedades vizinhas em perigo abrigavam a entrada no imóvel em colapso que estava em chamas para apagar o fogo, antes que ele pudesse se espalhar ainda mais. Crasso era conhecido em Roma como Dives, que significa algo como o rico. O historiador Plutarco descreve que a relação de Crasso com uma vestal chegou ao ponto de levá-lo a ser condenado à morte. Crasso foi absolvido depois de afirmar que apenas cortejou a mulher em uma tentativa de adquirir sua moradia abaixo do valor do mercado e que desejos carnais nunca vieram à sua mente. Querendo ganhar fama política e militar durante as revoltas de escravos lideradas pelo gladiador Espartaco, Crasso ofereceu-se para equipar, treinar e liderar duas novas legiões de soldados para a batalha contra os revoltosos por sua própria conta, em um espetáculo impressionante da riqueza pessoal. Em 53 a.C., quando novamente tentou conquistar a fama militar, Crasso foi morto em Pátia.
Acredita-se que Crasso aplicou sua fortuna pessoal para notáveis 170 milhões de sestercios, enquanto Plínio, o Velho, supunha que sua fortuna ainda era maior, de 200 milhões de sestércios. Isso colocaria o patrimônio líquido de Crasso igual ao orçamento anual total do Tesouro Romano. Alguns o consideraram a pessoa mais rica da história, embora essa afirmação seja contestada. A maioria dos especialistas modernos acreditam que a riqueza de Crasso é muito menor do que os historiadores dos séculos anteriores presumiram, graças ao aumento do conhecimento dos valores monetários romanos antigos. Então, vamos parar hoje por aqui na história e na próxima parte desse estudo nós vamos continuar com a Idade Média e as pessoas que utilizavam esse poder, esses decretos do eu sou nas suas vidas para conseguir a prosperidade e a abundância. Queria agradecer a vocês por mais esse estudo e lembrar a vocês que continuem fazendo as frases do eu sou próspero. Aproveitando que a gente está falando de prosperidade, de abundância, diga hoje: eu sou próspero, eu tenho abundância, eu sou a perfeição do Criador, eu sou energia vibrante, eu sou o governante da manifestação. Eu sou o eu sou. Eu vibro luz, eu sou luz, eu sou o amor incondicional. Agradecer a vocês mais uma vez. Namastê e até a próxima. Lembrando que nós estamos com inscrições abertas para a próxima turma do curso básico Mude a Sua Vibração. Se você quer aprender o mínimo necessário para melhorar a sua vibração, venha para o curso do método Good Vibes. Mude a sua vibração. Mande um e-mail para mgvfaleconosco@gmail.com ou inscreva-se através do link abaixo desse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal do YouTube, Andréia Brites. Siga-nos no Instagram, @método Good Vibes, e peça para entrar no grupo Método Good Vibes do Facebook. Aguardo vocês. Até a próxima. Um beijo no coração. E não se esqueçam, eu sou o eu sou.